tarde a todos. Então, na aula passada de raciocínio lógico do 7º ano, a gente iniciou o assunto raciocinar logicamente. Iniciamos a questão dos crocodilos. E agora nós vamos dar sequência à atividade, começando pela questão 2. A questão 2 é um problema que fala sobre baldes de água. E a gente, por tentativa, a gente vai conseguir solucionar a questão resolvendo de forma simples, passo a passo. Uma questão que precisa de passo a passo para poder resolver. Então, vamos lá ao esquema. A questão diz: você precisa de 4 litros de água, mas só tem 2 baldes, o vermelho, cuja capacidade é 5 litros, e o amarelo, cuja capacidade é 3 litros. Como usá-los para obter exatamente 4 litros? Atenção! Além dos 2 baldes de água na resolução, não vale usar nenhum outro recurso. E aqui dá uma dica. Se você encher o balde vermelho e depois, com o seu conteúdo, encher o balde amarelo, quantos litros de água sobrarão no vermelho? Encaminhe seu raciocínio seguindo essa ideia. Vamos ao esquema. Então, o esquema mostra 2 baldes, o vermelho e o amarelo, 5 litros e 3 litros. E o primeiro passo para começar a desenvolver o raciocínio é encher o balde de 5 litros e derramar no balde de 3 litros. E quando você fizer isso, 5 litros menos 3 litros, vai sobrar 2 litros dentro do balde vermelho. A partir desses 2 litros, você vai construir os 4 litros que foram pedidos. Então, vejam como vocês podem fazer com os outros passos para poder chegar à solução de 4 litros pedidos na questão. A questão número 3 é uma questão de raciocínio dedutivo e que nós precisamos ter conhecimentos aritméticos para resolvê-la. Então, é uma questão de multiplicação e começa assim. Na multiplicação ao lado, os algarismos escondidos são todos pares, mas diferentes de zero. Então, não pode usar zero nesses cartões. Descubra o algarismo que cada cartão colorido esconde. E aqui dá uma dica. Nessa multiplicação, o primeiro fator é um número entre 222 e 288. Então, aqui em cima, um número entre 222 e 288. O resultado está entre 924 e 984. Então, o resultado aqui está entre esses dois números. Então, logicamente, o algarismo que está atrás do cartão amarelo não pode ser 6. Por exemplo, e você entendeu o motivo? Então, se a gente multiplicar aqui, 6 vezes 200, por exemplo, a gente não pode usar zero, mas se fosse 6 vezes 200, já passaria de pouco mais de 900, passaria de 1.000. E aqui a questão é com 900. Então, aqui ele explica, é só fazer estimativas. 6 vezes um número maior que 200 dá um resultado maior que 1.000. E, no caso, o resultado só pode ser, no máximo, 984, tá? A gente viu aqui, entre 924 e 984. Então, o 6 aqui estaria fora. Então, vamos usar o esquema para a gente começar a raciocinar. Então, esse é o esquema. Aqui estão os cartõezinhos coloridos e nós só podemos usar números pares. Então, 2, 4, 6 ou 8. Não pode usar o zero. Então, a gente vai começar utilizando aqui o número. Eu vou dar a dica para vocês, é multiplicação. Então, eu vou dar a dica que o 4 você vai usar aqui, tá? E esses outros números pares você pode ir testando, é por tentativa, tá bom? O 4 eu usei uma vez, mas posso talvez repetir. O 2 pode repetir mais de uma vez, então pode haver repetição de números, mas só desses números e não pode colocar o zero, tá bom? Então, essa é a questão número 3. A questão número 4 é uma questão que fala sobre lucro e prejuízo. Então, o problema diz: Jamil comprou um skate por R$200 e o vendeu por R$210. Alguns dias depois, recomprou, ou seja, o mesmo skate que ele vendeu, ele comprou novamente por R$220. E, finalmente, o vendeu por R$230. Considerando as duas transações, qual foi o seu lucro total, né? Então, é isso que nós vamos ver no esquema. Então, ele primeiro comprou por 200
e vendeu por 210. E vocês vão calcular aqui qual foi o seu lucro. Depois, ele comprou novamente por 220 e vendeu por 230. Qual foi o seu lucro? E o total do lucro é o total da pergunta, o total a resposta da questão, tá certo? Então, essa é a pergunta, lucro, tá? Algumas pessoas, ao ler esse problema, às vezes têm um entendimento de que ele, na verdade, teve prejuízo e não lucro, tá? Mas leia novamente para poder entender. É bem simples. Passaremos agora para a questão número 5. O jogo de dominós você conhece. Ele possui 28 peças. Com 4 delas, formamos este quadrado. Então, aqui eu tenho quadrados, um quadrado formado com 4 pecinhas de dominó. Observe que em cada um de seus lados a soma de pontos é 8. Então, aqui eu tenho a soma dos pontinhos dá 8, 5 mais 3, 8, 3 mais 5, 8, 5 mais 3, 8. Então, 8 pontos. Se você tiver um jogo de dominós, use-o para fazer tentativas. Caso contrário, faça tentativas desenhando os pontos a lápis, nas figuras seguintes. Então, na sequência, tem algumas pecinhas desenhadas e vocês vão preencher. Vamos ver o esquema como ficaria. Então, nesse esquema, tem o primeiro esquema da letra A, que pede para que a soma seja igual a 3. Então, você vai aqui escolher peças de dominó, colocar os pontinhos para que dê 3. Lembra, se a soma é 3, eu não posso começar colocando 5 pontos ou 4 pontos. Eu tenho que começar com poucos pontos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1 e 1. Então, 3 pontos, tá certo? Então, vocês vão tentar preencher essas outras peças para que fique com 3 no total. E a letra B com 6 no total. Por exemplo, 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Isso é um exemplo, não quer dizer que essa seja a solução, tá? Então, aqui eu obtive 4 com mais 2, 6 pontos. Então, vocês vão preencher aqui as outras pecinhas para que a soma das laterais possa ser 6 pontos. A última questão, a questão 6, é uma questão de pesagem. Nessa questão 6, mostra uma balança com 1.020 gramas, 1,20 kg, 790 gramas, 730 gramas. Então, tá difícil de ver aqui. Então, aqui a gente observa, tá? 3 pesagens diferentes e o objetivo é descobrir quantos gramas tem a embalagem dos biscoitos. Então, quantos gramas tem a embalagem com biscoito? Então, é isso que você vai tentar descobrir. Então, leia atentamente cada imagem. Se 2 latas de suco e 2 embalagens de biscoito têm 1.020 gramas, então, quantos gramas tem uma lata de suco e uma embalagem de biscoito? Então, a gente começa por aqui. A gente vai separar, vai dividir 1.020 para 4 itens iguais 2 a 2. Então, se eu tirar aqui uma lata de suco e uma lata de biscoito, vai ser a metade desse peso, tá? Então, a metade de 1.020, 510. Então, a partir dos 510, você vai fazendo as subtrações aqui, ó. 510 são esses 2 itens. 510 menos 790 vai dar o valor desse biscoitinho de queijo. Se você tem o valor desse biscoitinho de queijo, você vai duplicar ele aqui 2 vezes e vai achar o valor da embalagem da latinha de suco de laranja. Então, a partir desse esquema aqui de pesagens e de separação, você vai encontrar o resultado da questão 6. Então, boa atividade, bons estudos.